fim da Guerra Fria trouxe muita liberdade e oportunidades. Mas regiões do mundo antes controladas por norte-americanos ou soviéticos, de repente, explodiram em conflitos. O paradigma do bem contra o mal havia desaparecido. E foi neste mundo que uma nova geração de jogadores de videogame atingiu a maturidade. Culturalmente, naquela época, o que existia era uma geração que era mais ou menos contra o sistema. Era um grupo que queria se expressar de alguma forma, que lutava para ter voz ativa e para encontrar causas que valiam a pena. Este grupo foi chamado de Geração X, por ser uma massa desconhecida que rejeitava tudo aquilo que as gerações anteriores haviam seguido e aceitado. Letras com inquietude, misturadas a um toque de punk rock, definiram a música grunge, que se tornou o hino de uma geração à procura de sua própria identidade. Apesar de ter rejeitado o status, a Geração X, também conhecida como a terceira geração do videogame, não rejeitou a tecnologia. A primeira geração compreendia pessoas que curtiam o videogame como um passatempo. A segunda geração era de pessoas que consideravam os games como parte de sua cultura, da cultura do entretenimento. E só depois disso surgiu a terceira geração, que reconhecia sim os jogos como uma forma de arte, mas também como uma ferramenta de expressão. Mais do que tudo, era uma maneira de se expressar para o mundo. Antes da revolução do compartilhamento via peer-to-peer e de sites como eBay, Napster e MySpace, o videogame havia se tornado uma mídia que democratizava a criatividade, colocando o poder nas mãos do jogador. Uma coisa interessante nos anos 70 e 80 era a possibilidade de vários indivíduos criarem os games comerciais sozinhos. Com o tempo, os jogos ficaram mais sofisticados e exigiram equipes maiores, como nos filmes, onde existe uma hierarquia. Você precisa pertencer a uma empresa de jogos para poder trabalhar como desenvolvedor. Mas o engraçado é que nos anos 90 as pessoas criaram ferramentas que faziam parte dos jogos, e o público que comprava esses produtos podia criar seus próprios games. Ninguém precisava ser funcionário de uma empresa de games, nem ter formação ou pertencer a um grupo seleto. Só precisava ter criatividade e o desejo, porque já existiam ferramentas disponíveis. A geração de hoje cresceu num ambiente de mídia diferenciado. A mídia é uma coisa maleável que eles esperam poder controlar. Querem fazer seus próprios CDs, seus próprios vídeos e até personalizar seus próprios jogos. Eu acho que os games, como mídia, vão se tornar um dos maiores exemplos de como os jogadores podem personalizar sua experiência. E, num certo sentido, até projetar seus próprios jogos. Uma pessoa pode começar como usuária de um game e, aos poucos, personalizá-lo mais e mais, até modificar radicalmente o jogo original, chegando ao ponto de criar seu próprio game. Hoje existe uma linha bem estreita separando o consumidor e o produtor de mídia. Antes existia um muro, os produtores desenvolviam a mídia para os consumidores do outro lado do muro. De muitas maneiras, nós descobrimos que esse é o potencial da revolução dos microcomputadores. É dar o poder, é devolver as ferramentas às pessoas, aos indivíduos, porque são essas pessoas que vão nos indicar as direções mais criativas e mais inovadoras. A internet cresceu muito e essas empresas também, graças à extensibilidade e à personalização que os usuários agregaram. Mas no começo, o que motivou esses caras a fazer tudo isso estava em sua própria natureza. Eles eram hackers. Enquanto algumas empresas de software desencorajavam os hackers e até moviam processos judiciais contra eles, fabricantes de jogos como a Electronic Arts do game The Sims encorajavam os jogadores a modificar o software e criar novos conteúdos, uma prática conhecida como modding. Com o crescimento de sites de relacionamento e de sites de vídeo como o YouTube e outros do gênero, é possível tirar proveito do desejo de criação das pessoas e ampliar as experiências de uma maneira que as empresas não conseguem. Custaria muito dinheiro para a Electronic Arts criar todos os tipos de móveis, roupas e acessórios que as pessoas querem ver no The Sims. Então, por que não fornecer as ferramentas para que a própria comunidade crie essas coisas?
Sempre gostei dessa ideia. Nos meus jogos, sempre procurei dar aos usuários a possibilidade de serem mais criativos com aquilo que vem na tela. Eles criavam um mundo e esse mundo ganhava vida própria. Esse tipo de relacionamento entre jogador e mundo criado é a essência dos meus jogos preferidos. Muita gente ainda não teve acesso às ferramentas ideais. Os softwares têm que dar ferramentas cada vez melhores aos jogadores para que eles possam inventar com poucos cliques alguma coisa que lhes cause prazer e surpresa. Acho que todo jogador tem um quê de designer de jogos. Eu faria isso diferente, mudaria aquilo. Nos games modernos, a gente dá ferramentas que podem mudar as regras básicas do jogo. Você acrescenta mapas, cenários, unidades novas, como se estivesse criando sua própria versão do game. Dar esse poder ao jogador multiplica a diversão dos jogos. Você não está jogando o meu game, e sim um game que foi projetado por dezenas ou centenas de pessoas. Assim fica muito mais divertido. No final da década de 90, quase todo jogo de estratégia e combate do mercado vinha com um aplicativo de edição e ferramentas para personalizar cenários ou personagens. O pessoal podia construir as suas próprias missões, amadores, não profissionais. Podiam repassar para os amigos, que podiam repassar para outros amigos se gostassem da ideia. Assim, você tem como acrescentar conteúdos a um jogo já existente, com muito menos esforço do que se desenvolvesse um game sozinho. As pessoas começaram a modificar os cenários como queriam e muitas vezes escolhiam ambientações da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Aí as empresas de videogames seguiam as tendências, porque se havia uma quantidade de usuários tão grande modificando os produtos para um cenário da Segunda Guerra Mundial, essas modificações tinham que ser levadas em conta. Grande parte dos jogos mais violentos e que mais vendem no mercado é sobre a Segunda Guerra Mundial e simulações militares. A gente pode concluir que a Segunda Guerra foi muito patriótica e havia uma clareza moral. Todo mundo sabia quem eram os vilões e quem eram os mocinhos. Os fãs de games não vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, mas era um conflito fácil de entender. Ao contrário da Guerra Fria, que havia terminado recentemente, foi uma batalha real com muitos heróis em jogo. O passado tinha alguma coisa de atraente, mas filmes como O Resgate do Soldado Ryan também influenciaram e eu acho que as pessoas consideram que essa foi uma guerra justa. E se você viu esses filmes ou teve um avô que lutou na guerra, nesse caso então você joga pensando, nossa, olha só o que eu estou fazendo, porque é quase a mesma coisa. Quando os jogadores se tornaram designers melhores, recriaram conflitos mais recentes. E as modificações ou modders eram uma forma de expressão completamente nova. Parecia que os limites estavam começando a encolher no que dizia respeito ao momento certo de tocar nesses assuntos. E por falar em momento certo, a geração da Segunda Guerra já estava morrendo quando começaram a fazer filmes de guerra e a desenvolver esses jogos. Talvez isso tivesse alguma coisa a ver com o momento certo, mas depois esses limites encolheram. Começaram a surgir games sobre a Guerra do Vietnã e em seguida sobre conflitos mais atuais que mostravam as guerras no deserto.